Então, para lidar com medo, é necessário aprofundar a nossa relação com ele, indo além dele. E nós só damos conta de fazermos isso se nós tivermos energia suficiente para fazer o trespasse do medo, a transplantação dele, a ultrapassagem dele. E a ultrapassagem só se dá com a força da coragem que deriva da amorosidade. Então, mas não é esse amor piegas, esse amor, eu te amo, pura e simplesmente de convenção social. É o amor que provém e que emerge, que promana da fonte profunda que se nos habita, origem da divindade da qual somos emergentes como criaturas cósmicas derivadas do Criador, portanto. Temos esse processo criativo de fazer a superação desses limites que às vezes nos aprisionam. Então, mergulhar no eu superior são várias estratégias que precisamos fazê-lo, como exercícios, como treinos, que nos dão ensejo de poder dar esse salto de qualidade interno para vencer uma etapa de uma escada na superação de um medo, porque todas as vezes que superamos o medo surge um outro, mais refinado, mais sutil. Os medos mais primitivos nós vamos superando e vão surgindo outros, mais delicados, mais subjetivos. Mas é assim, o processo evolutivo se dá assim. A dimensão da expansão do eu superior, na superação do ego até a morte do ego, ela vai se dando paulatinamente. Então, esse mergulho, as várias culturas e tradições propõem várias estratégias. A oração, a meditação, os mantras, de acordo com a cultura oriental, por exemplo, as estratégias de poder mergulhar em ações que envolvem o engajamento numa amorosidade, que é o exercício da caridade, faz emergir de dentro de você uma perspectiva de olhar o outro como parte da criação e enxergar o outro como teu irmão, esse ato da fraternidade emergente de um amor profundo, nos mobiliza na direção de alguém que está ao nosso, em que vamos ao encontro, para fazermos um nexo de profundidade, numa atitude que a gente chama de solidariedade, de fraternidade, de auxílio, né, de companheirismo. Essa atitude, quando ela move as entranhas, a gente chama de caridade. É um exercício de um amor que nos dá a conexão com esse eu superior e que banha o ego, e o ego se apequena e fica subserviente ao Senhor que se nos habita, que a gente chama de eu superior, Cristo interno, estrutura búdica interna, o Atman, e que faz a superação desses limites que se nos opõem, gerando um processo de conflito. Enfim, nesse viés desse mergulho interno, há todo um caminho, nesses exemplos que citamos, que nos dão ensejo de podermos descobrir essa outra dimensão da nossa essência, que, comparecendo na nossa existência, nos dá suporte para a superação de medos. Medos que às vezes vêm dessa vida, às vezes vêm de uma outra existência, medos que vêm às vezes de um trauma, ou que vêm de uma educação infantil estrategicamente estabelecida pelos pais na dominação através do terrorismo, né? Ou das violências. Todas as vezes que sofremos uma violência ou presenciamos alguém sofrer uma violência, nós, num instinto de autoproteção enquanto crianças, nos refugiamos, nos encalacramos, como que nos encapsulamos e ficamos vitimados pelo medo que vai nos acompanhar o resto da existência, aguardando superação. Uma educação feita com histórias infantis macabras, onde se aterroriza a criança para poder estabelecer controle sobre ela, isso tem um alto preço no adulto, e às vezes nós temos tantos medos, a gente não sabe de onde vem lá da nossa história infantil. Então, às vezes, temos que revisitar essa história para podermos estabelecer a desconexão
desatar esses nós que ficaram colocados. Então, enquanto adultos, precisamos visitar a criança e a nossa infância e cuidar dessas dores matrizes dos nossos medos. De outras vezes, não. Outras vezes vem de um evento pontual, onde foi ameaçador, um assalto, um elevador que se deu pane, ou então de uma circunstância de um esforço físico na rua, e aonde você experimentou uma situação desagradável, ficou muito machucado, se não fisicamente, emocionalmente, e a partir daí startou um medo, e às vezes para além daquilo que aconteceu, desenvolvendo-se, muitas vezes, transtornos até psiquiátricos, processos fóbicos, guardando até a necessidade de atendimento psicoterapêutico, às vezes psiquiátrico, às vezes até medicamentoso. É lógico que a gente não começa pelo remédio. A gente faz uso de uma estratégia sempre mais simples, mais suave, menos invasiva, menos tóxica. Mas há situações tão dramáticas, tão intensas, que exigem um profissional, e às vezes um profissional armado de medicamento para dar suporte a que cerebralmente possamos dar conta de fazer o enfrentamento das situações enquanto a gente trabalha as causas. A gente faz a dessensibilização daquilo que nos levou para uma atitude de alarme, de alergia àquela ocorrência e daquelas que se equivalem, que a gente chama de medo, de fobia, a partir do evento que aconteceu. Enfim, nós precisamos ver as causas dos medos, porque se há o medo natural e normal que vai acontecendo na vida de cada um, há aqueles que tomam uma proporção às vezes exagerada e passa a nos limitar. E aí a gente passa a ser refém do medo. E quando a gente é refém do medo, acontecem coisas desagradáveis, muito desagradáveis. Você já viu alguém que é refém do medo? Vamos ver como é que isso se dá.